O som do papel sendo rasgado é o único atestado de óbito que a alma reconhece. Elias olhava para a mesa de madeira descascada, o cheiro de mofo e café azedo impregnando o ar gelado da cozinha. Suas mãos tremiam, os dedos manchados de tinta azul tentando juntar os pedaços da notificação de falência. O relógio de parede tic-taqueava alto, marcando o compasso de um coração que esqueceu como bater. A porta dos fundos rangeu. Helena parou no batente, o casaco molhado de chuva pingando no linóleo. Eles levaram o carro também, ela disse, a voz sem vibração, apenas um sussurro rouco. Elias não ergueu os olhos. Sobraram as chaves da casa. Ele amassou o papel grosso entre os nós dos dedos, sentindo a aspereza da ruína. 30 anos de construção reduzidos a cacos. Porém, enquanto a chuva batia na janela, uma faísca estranha, quase dolorosa, acendeu no fundo do peito de Elias. O colapso havia acabado de arrancar as fundações podres, e o chão agora estava aberto. O que ele ia plantar ali? Elias esfregou o polegar sobre a mancha azul, sentindo a tinta seca rachar na pele calejada. O cheiro de mofo subia do assoalho encharcado, misturando-se ao gosto metálico do medo que travava sua mandíbula. Ele tentou alisar o papel amassado sobre a mesa, contudo as fibras já estavam desmanchando, assim como a ilusão de segurança que o manteve preso por 3 décadas. Helena tirou os sapatos molhados, deixando-os ao lado da geladeira vazia. O som abafado dos calcanhares no linóleo ecoou como um tiro. A geladeira ainda está ligada, ela murmurou, passando a mão pela superfície fria e empoeirada. Pelo menos o leite não vai azedar hoje. Elias engoliu em seco, o nó na garganta arranhando. Ele observou para as próprias mãos trêmulas, percebendo que, pela primeira vez em 30 anos, não havia nenhuma dívida para pagar com aquele suor. Todavia o alívio durou exatos 2 segundos, até que a campainha da casa voltasse a tocar. O som estridente da campainha cortou o ar viciado da sala, fazendo os ombros de Elias despencarem. O vidro da janela tremia com a vibração do segundo toque, insistente, cruel. Helena não se moveu do linóleo frio. Ela apenas apertou os olhos, as unhas cravando na palma da mão até deixar marcas vermelhas e profundas. Eles não desistem, ela sussurrou, a voz arranhada pelo pó que descascava das paredes. Nem quando a casa já não é mais nossa. Elias caminhou até a porta, os joelhos dobrando sob o peso invisível de 30 anos de humilhação acumulada. O cheiro de mofo subiu pelo nariz, misturando-se ao suor frio que escorria por suas costas. Ele girou a maçaneta enferrujada. O metal gelado queimou sua pele. Do outro lado, não havia cobradores. Havia apenas o vento uivando pela fresta, trazendo a chuva fina que lavava a calçada, e um envelope pardo, rasgado no meio, caído no capacho. Ele se agachou, os ossos estalando no silêncio pesado, e recolheu os pedaços de papel. A tinta azul estava borrada pela água. Não parecia uma ameaça. Soava como o espelho quebrado do próprio rosto de Elias, refletindo um homem que ele não reconhecia mais, com os olhos fundos e a barba por fazer. A queda não tinha chegado ao fim. O fundo do poço ainda estava descascando. Elias apertou os pedaços de papel contra o peito. A chuva gelada encharcava sua camisa fina, rolando o tecido frio na pele arrepiada. O gosto metálico da água misturava-se ao sangue do lábio inferior que ele mordeu sem perceber. Ele não estava apenas sem dinheiro. Estava sem nome, sem casa, sem a ilusão de controle que o mantinha preso. O vento forte arrancou um dos pedaços de sua mão trêmula, levando a foto rasgada direto para o bueiro entupido na esquina. Ele correu atrás do papel, os sapatos escorregando na lama preta. Ajoelhou-se na sarjeta, a água suja subindo por seus dedos, e puxou o fragmento encharcado. No entanto, não representava a foto, constituía um recibo antigo, datado de 15 anos atrás, com uma assinatura que Elias reconhecia imediatamente. A tinta azul ainda estava visível. Elias sentiu o estômago revirar ao ler as primeiras palavras. E o nome no topo do documento não era o dele.
A chuva batia no papel encharcado, mas a tinta azul parecia ter queimado a fibra do papel. O nome no topo não era o de Elias. Era o nome do homem que o havia destruído 15 anos atrás. O coração de Elias martelou contra as costelas, um som abafado pelo trovão que rasgou o céu. Ele esfregou o polegar calejado sobre a assinatura, sentindo o relevo da caneta que havia assinado sua sentença de morte financeira. O cheiro de esgoto e asfalto molhado subiu pelas narinas, mas pela primeira vez em uma década, Elias conseguiu respirar fundo. O ar não estava pesado, estava livre. Ele não havia perdido a vida. Havia perdido a prisão. A casa, o dinheiro, a reputação, tudo aquilo era a cela dourada que o mantinha refém daquele passado. Elias levantou o rosto para o céu, a água fria lavando o sangue do lábio rachado, misturando-se às lágrimas quentes que finalmente escaparam. Ele enxugou o rosto com a manga rasgada do casaco e apertou o recibo contra o peito. O zero não era um fim. Era o alicerce. Ele se apoiou na parede de tijolos frios, sentindo os músculos das pernas contraírem, e olhou para o beco escuro no final da rua. A placa pendurada na porta de ferro enferrujado piscava com uma luz vermelha intermitente, e Elias sabia exatamente quem ele precisava visitar agora. Elias empurrou a porta de ferro. O metal rangeu alto, soltando flocos de ferrugem que grudaram em sua palma suada. O cheiro forte de ozônio e óleo queimado invadiu suas narinas, preenchendo o beco úmido. Ele não bateu. Apenas deslizou o recibo amassado pela fresta escura. Acabou, Elias disse, a voz rouca raspando na garganta seca. Uma sombra se moveu do outro lado. O som metálico de uma corrente pesada sendo arrastada ecoou nas paredes de tijolos. A porta se escancarou, revelando um homem com cicatriz no queixo, segurando um maçarico aceso. A chama azul iluminou o rosto de Elias, mas não houve medo. Apenas a certeza de quem finalmente soltou as correntes. Você sabe o que isso significa, Elias? O homem perguntou, apagando o maçarico com um estalo seco. Significa que a cela abriu, Elias respondeu, dando um passo firme para a escuridão do interior. E eu vou precisar da sua chave mestra. A porta de ferro bateu nas costas de Elias, selando o ar viciado do subsolo. A única lâmpada amarela oscilava, projetando a sombra do homem da cicatriz sobre uma bancada de madeira podre. O cheiro de gás e ferrugem queimava os olhos. O homem não entregou nenhuma chave. Em vez disso, chutou uma corrente grossa que jazia no chão de cimento rachado. O metal tilintou, ecoando como um osso quebrando. Você acha que perdeu tudo, Elias? O homem rosnou, limpando a graxa das mãos com um pano sujo de sangue seco. Você só queimou a fundação velha. Elias sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Suas mãos, antes trêmulas, agora apertavam o recibo amassado até os nós dos dedos ficarem brancos. O homem girou uma alavanca enferrujada na parede. Uma porta oculta se escancarou, revelando não uma saída, mas uma fornalha acesa, rugindo com chamas alaranjadas que derretiam o ar. O que sobrou de você não serve para o novo mundo, o homem gritou sobre o rugido do fogo, empurrando Elias para a beira do abismo de calor. Agora pule, ou volte para as cinzas. Elias olhou para o recibo amassado. O papel, antes um símbolo de derrota, agora parecia apenas papel. O calor da fornalha derretia o suor em seu rosto, mas o frio em seu peito desapareceu. Ele não perdeu tudo. Ele perdeu o peso. Com um movimento brusco, Elias soltou o recibo. O vento térmico da fornalha o puxou, transformando o papel em fumaça negra em menos de um segundo. Ele deu um passo à frente, não para cair, mas para sentir o calor forjando sua pele. A cicatriz em sua mão, aquela que doía toda vez que chovia, parou de latejar. A dor não era um castigo. Era o preço da armadura. Elias sorriu, o reflexo das chamas dançando em suas pupilas dilatadas. Ele finalmente entendia que a fundação velha precisava ruir para que ele pudesse erguer algo inquebrável. A forja não perdoa quem hesita.
Se a sua base também precisou virar cinzas, escreva "Eu renasci" nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar a construção dessa nova vida. CTA. Se essa mensagem tocou você, fique por aqui. Porque todos os dias tem uma nova palavra para te despertar. Desperte em palavras.